Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Piá. Eu, Thiago Carioca, estou aqui apresentando junto com meu amigo Gabriel. Eu sou o Gabriel Santarém aí, estamos para mais um episódio aí, Thiago. Carioca, né? Sim, e a gente tem a honra hoje de estar com o nosso amigo Vitor, né, Vitor? Isso aí, fala galera, tudo bom? É uma honra poder estar aqui, é uma honra poder participar desse momento com vocês e creio que Deus ainda tem muito para fazer através de vocês aqui nesse podcast. O Vitor, que tem 30 anos de idade, né? Casado, né? Casado, uma filha. Líder, um dos líderes, né, dos jovens da Lagoinha Canoas. Isso mesmo. Sim, e vamos aproveitar o ensejo que nós estamos falando de jovens, né? Líder de jovens, e o tema, né, a proposta de hoje é a gente falar sobre a nossa fé cristã para os jovens, né? Hoje a gente está vivendo um mundo, como a gente estava conversando agora há pouco, né, cada vez mais polarizado, e a gente percebe também um foco muito grande nos jovens, né, nas crianças, pré-adolescentes, jovens, principalmente nessa questão da identidade dos jovens. Boa. Né? Então, você que lida com jovens, né, quais são as suas percepções a respeito disso, né? Sobre o que a gente tem visto na sociedade? Claro. Cara, eu acho que não tem como eu começar a falar sobre isso se não contar um pouco do meu testemunho. Sim. Até porque eu sou um jovem que vivi todas as fases, né? Que um jovem pode viver da igreja, na adolescência, na infância, ao se desviar, ao voltar. Então, eu vivi, né? Praticamente todas as fases e eu fui criado num lar cristão, vindo de uma família totalmente desestruturada. A minha mãe se converteu quando eu nasci, né? Ela tinha 16 anos de idade. Por graça de Deus eu não fui abortado, né? Todos os indícios levariam a isso, né? E o Senhor tinha uma promessa, né? Vivi na igreja, cara, eu era aquele cara certinho. Sabe aquele cara que faz tudo certinho? Eu fui dar meu primeiro beijo com 21 anos de idade. 21 anos de idade, eu não conhecia o que era beijar uma menina, que eu me guardava pra minha esposa e tal, tudo certinho. Tive muitas experiências com Deus, Sim. mas em meio a essas experiências, eu também acabei entrando na bolha religiosa, né? Que muitas vezes nós entramos também, e sobretudo, nós temos essa tendência, para quem é muito tempo de igreja, a gente tem essa tendência de entrar numa bolha religiosa, de acabar criando uma religiosidade. Eu creio que aí foi o início da minha queda, sabe? Depois dos 21 anos, ainda já na faculdade e tal, tive algumas decepções que não foram oriundas de pessoas, mas foi oriunda da minha falta de intimidade com o Senhor. Nós só nos decepcionamos com as pessoas porque nós não estamos olhando para Deus. A partir do momento que a gente para de olhar para o Senhor, obviamente, com certeza, as decepções com as pessoas vão vir. Então eu deixei de lado a minha intimidade com o Senhor, eu parei de olhar para o Senhor e comecei a olhar para as pessoas. Porque os teus olhos vão estar fitos em alguma coisa. Sim. Se não tiver no Senhor, ele vai fitar alguma outra coisa. Sim. E aí, meu irmão, todo o resto que não seja o Senhor tem falha e vai ter problemas. Todo o resto. E foi o que eu fiz, infelizmente. Me desviei, fui viver a minha vida no mundo, como eu tava conversando com o Thiago, né? Depois que a gente conhece, né, a graça de Deus, depois que a gente vive isso, a gente não consegue nem pecar direito, né? É verdade. Tem uma frase que a gente fala, né, que eu não consegue nem pecar gostoso, né? Porque é ruim, não adianta, não dá, tu não serve pra aquilo. Não, não te cortando, e cada vez que a gente vai a um lugar que não era pra gente estar, cara, às vezes você tá ali numa balada, você tá ali naquela balada ali, curtindo o som, curtindo a música, e de repente o Espírito Santo vem e fala contigo, né, cara? Eu não sei se com vocês aconteceu isso, mas comigo acontecia muito. O que você tá fazendo aqui? Claro, aí não certeza. É o teu lugar. Com certeza. Entendeu? Com E certeza. daí, às vezes, tipo, você tava rodeado de amigo, coisa e tal ali, até mesmo, às vezes, com um copo de uísque ou um copo de bebida na mão, assim, e você dava aquele estalo, né? Aquele gatilho, assim, o Espírito Santo fala com você, você olha pro lado, olha pro outro, assim. O semblante chegava até a mudar. Exatamente. Todo mundo
mundo curtindo você. Não, não, tinha amigo meu que perguntava, ué, o que aconteceu, coisa e tal. Daí eu falava, nada, não. Tipo assim, já me estragava a noite. Por quê? Porque tem até um louvor sobre isso, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Não consegue, É não consegue, né? É Mas isso aí. pode continuar com o teu isso mesmo. testemunho aí. E uma das... é bom pontuar uma coisa, que depois eu quero contar o testemunho, né, sobre o que aconteceu. Uma das coisas que me fizeram me decepcionar foi a minha descoberta da minha esterilidade, né? Eu fui diagnosticado como estéril e, cara, isso me afetou demais. Porque desde a adolescência eu sempre tinha uma palavra. Eu tinha uma palavra de Deus. Sim. Que eu teria muitos filhos. Que eu teria alguns filhos naturais, adotivos, enfim, que eu teria filhos. Cara, esse sempre foi o meu desejo, desde adolescente. Quando eu descobri que eu era estéril, juntou com tudo que eu tava vivendo ali e tal. E, cara, isso me trouxe uma decepção muito profunda. Até mesmo com Deus, sabe? Aí, fecha parênteses, depois a gente volta pra isso. Cara, fui viver minha vida no mundo e tal. Não consegui, obviamente. Até conseguir no começo é legal, né? Mas aí tu começa a pensar, começa a tudo que tu já viveu, tudo que... Eu tinha amigos na academia que eu trabalhava que eles falavam assim, cara, tu não presta pra isso. Tu não serve pra isso. O que tu tá fazendo aqui? Tu não serve pra isso, cara. E cara, eu comecei a me afundar, sabe? Eu comecei a minha área sentimental, emocional, comecei a entrar numa depressão profunda. Porque é aquilo, cara... Eu tive muitas experiências com Deus ainda quando criança. Eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, eu tinha 10 anos de idade. A primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, sabe? Aquilo que me marcou, assim. E aí tu começa, cara, eu não vivo mais pro mundo, eu não consigo viver o mundo, mas eu também não consigo mais voltar pro Senhor. E é muito bom pontuar que a importância de uma mãe que ora. A minha mãe, ela é uma mulher do coque, mas sem o coque. Eu trabalhava numa academia e ela... Cara, ela ficou 9 meses... Minto. 6 meses com uma enxaqueca ininterrupta. 6 meses com uma enxaqueca ininterrupta. Ela tomava morfina pra sanar a dor dela. Ela ia todo santo dia na academia que eu trabalhava. Ela se inscreveu lá. Ela ia todo santo dia na academia que eu trabalhava pra poder orar por mim, e ela ia em jejum. E a cabeça dela explodindo de enxaqueca. Por causa da restrição alimentar que ela tava fazendo também e tal. Cara, a minha mãe definhou. Ela secou de tanto jejum que ela fez. E ali, cara, quando ela ia treinar ali na academia, ela entrava literalmente numa guerra espiritual pela minha vida. E ali ela batalhava pela minha vida ali, né, contra as forças também que estavam... dominando ali, enfim, tudo que tava acontecendo. E, cara, até que teve um dia que eu não suportei mais. Eu entrei dentro do carro, eu já chorava muito, eu ia dormir chorando, eu acordava chorando. Aí teve um dia que eu entrei dentro do carro, decidido a tirar minha vida. Eu ia me suicidar. Eu entrei no carro e, cara, e depois de 9 meses desviado, foi a única vez que eu tive coragem de orar. Eu não tinha mais coragem de orar. E eu entrei no carro e eu comecei a orar, chorando, e falava, Deus, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui falando contigo, porque eu nem acredito mais nisso tudo. Eu não vivo mais pro mundo, eu não consigo mais ver pra ti, eu não consigo mais nem acreditar que tu realmente existe. Olha que incoerência, né? Eu falando pra Deus que ele não existia, né? E ali eu fiz um pedido, eu falei, Deus, se realmente tu existe, faz algo de verdade, aparece pra mim de uma forma real, porque eu não consigo mais acreditar. E eu fui, cara, decidido a tirar minha vida. E no caminho, até vindo aqui pra Porto Alegre, eu sofri um acidente de carro. E Deus me parou, mano. Nesse acidente, literalmente, Deus me parou. Eu voltei pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu não contei pros meus pais sobre o acidente, só contei no caminho. Cheguei em casa, a minha mãe falou assim, Vitor, vem aqui. Aí eu subi e ela falou assim, ó, hoje eu tava em casa e eu tava limpando a casa e Deus me trouxe uma palavra. Ele falou, pega um caderno e uma caneta e começa a anotar. E ela pegou o caderno, a caneta, começou a anotar. E Deus foi tão amoroso comigo, tão amoroso,
que ele pediu pra ela anotar o horário. Eu não lembro se era 3h15 ou 3h30 da tarde, mas era um desses dois. E era exatamente o mesmo horário que eu tava dentro do carro, chorando, clamando, que eu não conseguia mais. E a minha mãe começou a ler a carta. Foram 2,5 folhas frente e verso. Ela começou a ler a carta que o Senhor tinha dado pra ela, aquilo que o Espírito Santo tinha revelado a ela. Cara, ela começou a falar coisas ali que não tinha como ela saber. Não tinha como ela saber. E ali, cara, eu comecei a desmontei chorando. Chorei. E aí, e aí ela foi no quarto. Eu caí de joelhos ali, né? Comecei a pedir perdão pro Senhor. Ela foi no quarto, buscou um anel, chamou meu pai. E ela falou, sabe? Alguns meses atrás, o Senhor mandou eu comprar esse anel. Porque ele falou que isso seria... isso simbolizaria uma nova aliança que ele estaria fazendo contigo. E essa aliança não seria mais rompida. E, cara, ela buscou, meu pai colocou no meu dedo o anel. Ali começou a minha vida de verdade. Ali, de fato, começou a minha vida com Deus. Porque eu comecei a brigar, mano, com o Senhor. Falei, Deus, eu tava pronto pra tirar minha vida. Agora, se for pra morrer, vai ser por ti. Pra que eu existo? Pra que eu existo? Cara, eu comecei a orar e jejuar como eu nunca tinha feito antes na minha vida. E um dia eu tava na sala de casa orando e o Senhor falou assim pra mim, vai pro teu quarto. Cara, quando eu cheguei no meu quarto, antes de eu cair de joelhos assim, mano, é como se eu tivesse sido arrebatado pelo Senhor. Eu tive uma experiência com Deus, cara, que eu nunca mais tive na minha vida. Aquela experiência eu nunca mais tive. Cara, ali Deus me selou. Eu comecei a chorar, e eu não conseguia parar de chorar. E ali o Senhor começou a derramar de balde tudo aquilo que Ele queria comigo, o porquê que eu tinha passado, coisas. Cara, assim, foi a experiência da minha vida, sabe? Foi a experiência da minha vida. A partir dali, cara, eu comecei a viver uma vida com propósito. A partir dali, eu passei a entender o que Deus queria comigo. Eu passei a entender qual era o chamado de Deus pra minha vida. Eu comecei a comer a Bíblia como eu nunca tinha feito antes. Eu me lembro que tinha dias que eu ficava, às vezes, 2 horas em um capítulo. Porque era tanta informação. E eu tenho, desde criança, né? Eu passava por muitos psicólogos. Eu tenho TDAH, então sempre tive muita dificuldade de aprendizado, de prestar atenção, de leitura, de muitos problemas. E cara, e ali o Senhor tava me curando. Porque eu tava lendo como nunca antes. Eu não conseguia ler e absorver. E eu ficava 2 horas de tanta informação que o Senhor vinha me dando. E ali, cara, eu comecei a viver o sobrenatural de Deus. Comecei a viver aquilo que a palavra fala em Atos 2, sobre cura, sobre milagres. Eu comecei a viver isso dentro do trem. Eu comecei a pregar dentro do trem. Eu ia nos vagões ali, subia num carrão, porque acho que o pessoal não vai ter noção, mas eu tenho meio metro de altura, né? Então eu subia no carrão ali, o pessoal me enxergar e tal. E ali a gente viveu muitos milagres, cara. Ali eu comecei a viver minha vida. Ali, e eu sempre falo, sabe, que, cara, tu começa a viver quando tu descobre o motivo pelo qual morrer. Aí tu começa a viver. Você falando isso, eu já contei isso pra você, mas lembrando, essa parte eu não contei ainda. Eu contei sobre a minha vida, o que eu tinha perdido tudo em 2020. Sobre a minha vida foram 2 malas e uma Bíblia. E você contando isso, eu não vou lembrar bem certo a data, sabe? Mas eu estava numa cidade chamada União da Vitória, de carro. E aí, pra ir pra minha cidade, onde eu morava, dá 36, 37 quilômetros. E eu, na BR, eu saí, cara, desesperado, porque eu já tava cansado de tudo, sabe? Eu tava cansado de tudo mesmo, assim, cara, de sempre estar provando pras pessoas, sempre ter que estar mostrando pras pessoas, e sempre, tipo assim, ninguém acreditando em você, e você mesmo, você realizando coisas que ninguém jamais tinha realizado, e no momento em que você precisava de um suporte, nunca tinha, sabe?
E o meu erro foi ter se afastado de Deus. O meu erro foi esse. Eu não cometi outro erro, a não ser esse. Uhum. E eu tava voltando pra minha cidade, cara, e eu desesperado, assim, cara. Foi igual você, assim, sabe? Comecei a clamar dentro do carro, a gritar com Deus, tipo, Deus, eu preciso ter um encontro contigo. Eu preciso, Deus, eu não aguento mais essa situação de tudo que enfrentei, tudo que passei. Não sou nenhum criminoso, não sou o que está acontecendo comigo. Por que está acontecendo isso? Sabe? E eu lembro que eu dava soco no volante do carro e gritava e chorava, e Deus, e sabe, tipo, aquele desespero, cara. E eu lembro bem certinho, cara, que eu joguei o carro para debaixo de uma carreta, cara. E eu não lembro de mais nada naquele instante. Eu só joguei o carro para debaixo da carreta. E, tipo, lembro depois da carreta, entendeu? Meu Deus. Eu não lembro o momento, o que aconteceu ali, entendeu? Aham. Tipo, eu não sofri acidente nenhum, assim, cara. Mas eu lembro de eu ter jogado o carro debaixo da carreta e não lembro. Tipo, sabe quando, tipo, sei lá, se o carreta sumiu, o que aconteceu? Aham. Só sei que eu joguei o carro para debaixo da carreta e lembro eu depois da carreta. Aí eu parei o carro do lado do acostamento. Chorei pra caramba, assim, cara. Chorei pra caramba. Aí que vem a importância da mãe do coque, que nem você. A minha era do coque. Aham. Aí mudou, ela deixou liso, mas ela era do coque. Aí liguei pra minha mãe. Aí ela pegou e falou assim pra mim: filho, Deus te livrou mais uma vez. E eu tava aqui orando por você. Então, quando nós começamos a conversar, quando nós começamos a interagir, eu começo a entender o propósito de Deus de nós estarmos aqui, entendeu? Uhum. Pode Com ter certeza. certeza, Vitor, e Thiago, que muitas vidas serão alcançadas através dos testemunhos, cara. Amém. Serão Com certeza impactadas. disso. Amém. Com Nós, certeza. nós não estamos só mudando a nossa história, mas também vamos mudar a história de muitas pessoas. Amém. Porque, Vitor, é de pessoas iguais a você que o mundo precisa mais, cara. A tua dedicação, a gente se conheceu no Legacy. A primeira vez que eu fui no Legacy, tu ministrou. Cara, e eu falei assim, cara, o cara só tem 30 anos e o cara ministra com uma sabedoria, assim, sabe? Eu tô com 40 anos. Cara, eu tenho que me aproximar desse cara. Aí acabou o culto, eu cumprimentei você, coisa e tal. Aí depois a gente se encontrou novamente no Passadia, que daí foi o dia que eu conheci o Thiago Carioca Tá lá também. em casa, né? E o jeito que você faz a obra para Deus, o jeito que você ama as almas, é isso que tava faltando. Eu sou bem claro de dizer para você, eu nasci num lar cristão. Eu nasci num lar cristão. Eu peguei o início do evangelho na época de 89, 90, década de 90, 2000, 2010. Eu peguei toda essa época. E isso pro evangelho tá faltando. Pessoas que amem almas, que amem vidas. Porque, infelizmente, muito dos evangelhos, das igrejas, elas se perderam no meio do caminho, do propósito. Entendeu? O jeito que eu fui acolhido ali por vocês ali na Lagoinha, cara, é surreal, cara. É surreal. Você chega ali destroçado, você chega ali arrebentado, né? E você sai dali outra pessoa. É o que diz o vídeo da entrada do pastor Sinésio falando, você nunca mais será o mesmo. Nunca mais será É o verdade. mesmo. É verdade. Eu quis fazer esse parênteses porque é Que muito benção. importante pra mim, assim, sabe? Tipo, o que aconteceu, sabe? Que benção. Eu tenho até uma história com o Vitor, não sei se você vai lembrar lá do Passadia, né? Que nesse Passadia foi onde começou o podcast, o sonho veio daí, o projeto. Mas teve uma atitude que você teve comigo que eu vou sempre levar com muito carinho, cara. Que foi no final do Passadia. Já era o quê? Umas 10 e pouca, 11 horas da noite. Que você chegou pra mim e você falou assim, pô, Thiago, sei que tu tá passando por uma situação um pouco chata, né? E provavelmente você não tá se alimentando direito, né? E você pegou uma bacia, cara, e você botou as linguiças. Salsichão, Verdade, salsichão. Linguiça, Aqui é salsichão, não é linguiça. É só pra vocês e pra nós do Paraná. Tá Aqui é bom. salsichão. Colocou salsichão, então, colocou lá. Você
falou assim, pô, cara, leva e não é pra você comer, cara. E me pega muito essa atitude porque realmente eu tava comendo bem pouco. Aham, Eu tava bem, você sabe, né? Eu tava bem triste pelo que eu aham, tava passando, toda a situação. aham. E aquele gesto ali eu também senti um cuidado de Deus, sabe? Deus através da Amém. sua vida, Amém. sabe? E, cara, eu nunca vou esquecer isso, sério mesmo, sabe? Você teve um gesto de amor sem nem me conhecer direito, sabe? A gente tá se conhecendo mais agora e Aham, conversando aham. mais, mas ali era a primeira vez. E um gesto Glória a desse Deus por assim, isso. sabe? Muito obrigado. Glória a Muito Deus. obrigado. Obrigado, obrigado. E eu quero deixar muito claro, sabe, que tudo que há de bom em mim é Jesus. Sim, Amém. E tudo que há de ruim sou eu mesmo. E eu posso Verdade. garantir pra vocês que, cara, eu sou muito pior do que eu mesmo penso. sim. Todos nós Se somos, não, né? se não for a graça de É Deus, verdade. a misericórdia de Deus sobre a minha vida, cara, eu sou muito ruim. Já, sim. Eu sou ruim com força. Já Mas dizia, Jesus- acho que Spurgeon fala, né, que não se incomode pelo que as pessoas falam de você. Você é muito pior do que elas falam. É isso aí, é isso Você é aí. muito Você é muito pior do que elas falam. pensam. É isso mesmo. É exatamente Se isso. não é a graça do Senhor, realmente. Desculpa ter É te a graça. cortado. Não, imagina, mano. Obrigado, gente. Obrigado mesmo por tudo isso. Eu creio que é testemunho que edifica a minha vida também. Uhum. Ao mesmo tempo, né, que a gente fala, né, que de fato nós somos ruins e a palavra vai dizer que a nossa justiça, ela é como um trapo de imundícia, né? Ao mesmo tempo também a gente vai ver Paulo dizendo, né, orientando, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Então, o cara tem que ter uma consciência do quão ruim ele é e também um senso de propósito tão grande para poder dizer, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Então, cara, a minha missão de vida é ser o mais parecido com Jesus possível. Para poder dizer isso, cara, Sim. seja meu imitador, porque eu sou de Cristo, sabe? A gente não pode fugir da responsabilidade também. Uhum. Até porque vocês me apresentaram aqui, né, como o Vitor, um dos líderes de jovens da Lagoinha Canoas e tal. Cara, antes de qualquer coisa, eu sou o Vitor, discípulo de Jesus, pai da Ana, esposo da Alana, sabe? Esse é o meu rótulo. Liderar algo, cara, é só uma consequência. Exatamente. É uma consequência daquilo que o Senhor derrama sobre nós. É uma responsabilidade que o Senhor nos confia. A liderança é ser servo de todos. Isso é liderar. É ser servo de todos. Então muitas vezes a gente coloca, o líder, o pastor, cara, é o Vitor, discípulo de Jesus, pai da Ana, Uhum. esposo da Lana. E isso é o que importa nos céus. Ei, mas espera um pouquinho aí. Agora eu fiquei na dúvida, né? Porque você falou lá atrás que você era estéril, Sim, né? Agora você citou que é pai da Ana. isso aí. Eu quero saber agora como que Qual aconteceu foi o milagre, isso. né? Qual foi o milagre? Ou adotou? O que aconteceu? Cara, vamos lá. E vocês me ajudam, tá? Como eu falei, eu tenho TDAH. Então, se vocês me distraírem, eu vou longe. Eu vou longe. Então Não, me mas ajuda. pode ficar tranquilo que Então me ajuda. nós te ajudamos. Pode ficar, fica tranquilo. Cara, depois que Deus fez tudo isso na minha vida foi transformada. Até mesmo a procura de uma esposa já era algo não tão... Já não era com a mesma intenção de antes. Mas agora, cara, eu preciso de uma esposa. Deus falou pra mim uma vez, cara, tu precisa de uma esposa. Tu é muito imaturo. Tu é muito inconsequente. Uhum, Tu é intenso demais. uhum. Tu precisa de uma esposa, precisa casar, tu precisa ter um equilíbrio na tua vida, sabe? E o meu casamento teria um propósito. E de fato, ele teve. Quando eu encontrei a Lana foi minha única namorada. Tive envolvimentos no mundo, mas nunca namorei, né? Uhum. A Lana foi a minha única namorada, foi minha primeira e única namorada. E nós casamos em 6 meses. Bah, Nós casamos rapidão. em 6 rapidão. Cara, eu tinha convicção que era ela. Sim. Eu bati o olho, perguntei pra Deus, Deus, é ela. Então tá, então é ela. Fui lá falar com minha mãe, achei minha esposa, ela, como assim, Vitor?
Não é bem assim. Até porque da igreja que eu vim, era diferente o modus operandi. Tu tinha que orar com a moça, aí tu fica ali quase 1 ano de oração, pra depois se conhecer. Cara, isso aí levava aí uns 2 anos aí até começar os preparativos pro casamento, né? Aí do nada eu venho, cara, 6 meses, pum. E uma coisa que eu falo pros jovens que estão noivos, que querem casar, cara, Deus ama casamentos. Verdade. Meu irmão, marca a data. Eu te desafio agora. Marca a data. Pra te ver se Deus não vai pagar a conta. Marca a data que Deus paga a conta. Eu nunca vi Deus desamparar alguém que marcou a data. Deus sempre paga a conta. Ele instituiu a família. Amém. O Senhor pediu a família. Então, cara, a gente só obedeceu. E a oração que nós fizemos, eu e a Alana, foi essa. Falei, Deus, nós não temos condições agora. Foi tudo muito rápido, né? E claro que cada caso é um caso. Tô dizendo pra todo mundo casar em 6 meses. Calma. Senão vai tá todo mundo Não é isso, casando no Legacy. calma, o pessoal do Legacy, calma. Debreia, não é bem assim. Pessoal, eu tô sabendo que tem gente que vai querer casar com 3 meses. Eu vou marcar a data, 3 meses, senhor. Não. O Vitor falou, vambora. Não, calma, debreia. Então, cara, ali foi uma convicção de Deus mesmo, sabe? É algo. É como eu disse. No meu quarto, Deus me deu um senso de propósito. E quando você vive uma vida com propósito, todos os teus movimentos é intencional. Sim. Você não faz mais nada sem ser intencional, sabe? E tudo direcionado pelo Senhor. Não uma intencionalidade numa questão de interesse, mas uma intencionalidade baseada na vontade de Deus. Deus, isso aqui é tua vontade? Não é. Se é, eu faço. Se não é, pra mim, esquece, sabe? Então, daí nós casamos em 6 meses e tal. Enfim, daí nós vivemos um estilo de vida muito louco, né? Pra quem nos conhece sabe. Não vou entrar nesse assunto que dá outro podcast, né? Mas o nosso estilo de vida é mãos leves e malas prontas. Sabe? Esse é o nosso estilo de vida. E no meio desse tempo... Eu falei pra Lana, né? Olha, eu sou estéril e tal, sou diagnosticado como estéril, mas eu tenho uma palavra de Deus que eu vou ter filhos. Então eu tenho certeza que eu vou ter filhos. E ela, tá bom, eu creio. Tá tudo certo pra mim. Aí nós casamos e tal. Ela tomou anticoncepcional os primeiros 2 meses de casamento. Aí Deus falou com ela, Aí Deus falou pra ela que ela tava... Se ele quisesse fazer um milagre, ela seria a pedra de tropeço pra que acontecesse o milagre. Aí ela cortou. Então, só nos primeiros 2 meses de casado, ela usou anticoncepcional. Daí pra frente, cara, foi nas mãos de Deus. Depois dos 2 anos de casado ali, aí já começa a vir, não, mas faz tratamento. Deus também age através da medicina. Né? E eu creio que Deus age através da medicina. Mas eu tenho uma palavra de cura. Sim. E Deus não falou, Deus não me deu Ele não colocou nas entrelinhas que a minha cura viria através de um médico. Sim. A minha cura viria através dele. Então, cara, nós literalmente colocamos nas mãos de Deus e quando for o tempo, o Senhor vai dar. E o ano passado, né, a gente teve a notícia, né, que a Lana tava grávida, né? E, cara, eu acho que melhor do que esse dia foi só o dia que eu tive com o senhor lá no quarto lá. Cara, indescritível. Tu poder viver a cura de Deus. A palavra do médico pra mim foi: mesmo que tu faça uma inseminação, ainda é muito difícil tu conseguir. E o senhor fez, cara. Sem inseminação, sem nada. Que lindo. Ele fez. Ele Deus fez. é maravilhoso. O senhor fez. Hoje a Aninha... Ontem ela completou 5 meses. Que lindo. É um... Cara, Cheguei é uma bênção de Deus. Agora, cara. É linda ela. Ela é linda, cara. Por incrível que pareça, cara, ela é a minha cara e consegue ser bonita. Isso é um milagre. Isso é mais um milagre mesmo, né? Eu Isso é ainda um não milagre. conheço, mas quero conhecer a Ana agora. Cara, ela é uma criança maravilhosa. Nós oramos pelas características dela. E o Senhor fez tudo. Eu só não orei pra ser parecido comigo. Mas Deus fez também. Eu acho que Deus fez pra confirmar o milagre, ó. Exatamente. Aqui, ó. E vai vir a tua cara. Pronto. Pra não ter dúvida. Pra não ter dúvida. É teu. E
E sabe, cara, Deus fez o milagre e nós estamos vivendo esse milagre, né? E a Ana é do Senhor, né? A Ana não é nossa. A Ana é do Senhor. A Ana não é nossa, ela nunca pode ser nossa. A partir do momento que a gente pega os nossos filhos pra nós, nós somos uma pedra de tropeço pra eles. É verdade. E eles se tornam uma pedra de tropeço pra nós. A Ana tem um objetivo pra vida dela. E a minha oração é que se cumpra aquilo que o Senhor já planejou pra vida dela. Ela é um milagre, ela é uma promessa. Então que cumpra. E que eu não seja nessa pedra de tropeço. Aí é a parte mais difícil, cara. De você entregar pro Senhor. Isso é muito difícil. Você conseguir de fato entregar pro Senhor assim, Deus, é tua, não é mais minha. É muito romântico falando, tá? Uhum. Mas na prática é muito difícil. Mas de fato, a Ana é do Senhor. Mas eu abro um parênteses aqui, Aham. Vitor. Porque tudo é difícil a gente entregar para Deus. Uhum. Até a vida da gente, até o comando do casamento, do trabalho. Porque tem coisas que a gente quer resolver. E foi o que Isso. você falou. Eu tô debaixo de uma promessa, cara. Eu tô debaixo de uma palavra que eu vou ser curado. E Deus não falou, ó, vá lá fazer tratamento que você vai ser curado. Deus falou que ia te curar. É isso aí. Entendeu? E Deus foi ainda, falou mais profundo ainda, quando falou que a tua esposa para parar de tomar anticoncepcional porque ela estava sendo pedra, Aham. né? E quando você falou das características, cara, desde novo, eu devia ter uns 14, 15 anos, eu também falava que eu queria ser pai e o meu filho teria que ser o primeiro filho homem, Uhum. igual eu. Aham. Eu pedi pra Deus as características igualzinho. Cara, se eu pegar uma foto minha hoje, meu filho tá com 20 anos, se pegar uma foto minha e colocar uma foto minha com a dele comparando as mesmas datas, cara, nós somos É igual. igualzinho, cara. Igualzinho. Ele é um pouquinho mais moreno porque a Aham. mãe dele era mais morena, assim, Aham. sabe? E o meu filho é lindo e veio com aquela cor de, tipo assim, mais de cuia, assim, sabe? Meu filho é Aham, muito aham. bonito, meu filho, cara, sabe? Então, é aquele fato, quando pede pra Deus algo, você tem que ter ciência do que você está pedindo pra Deus. Uhum. Cara, e durante toda a gestação da mãe do meu filho, que é a Suzana, que eu falo, eu não tô vivendo mais com ela, né? Eu me separei dela em 2011, Uhum. mas eu trato ela com muito carinho e respeito, porque ela me deu o maior presente que uma mulher pode dar para um homem, Uhum. que é um filho, cara. Verdade. Entendeu? Então, até hoje, eu sempre converso com ela sobre o nosso filho. E quando eu tenho a oportunidade de falar para ela isso, eu falo. Porque, cara, o maior presente hoje que eu tenho, que ela me deu, que é o meu filho, né? Então, e durante toda a gestação, isso era 2000, 2002, 2003, não vou lembrar o ano bem certo, não tinha tecnologia que hoje Sim. tinha, né? Então, fazer um ultrassom era bem diferente. Aham. E quando, viu, Thiago, quando ia fazer ultrassom, ainda o filho se escondia. Aham. Aí era menina. 70% de chance de menina. Não sei o que mais. Aí eu falava, não, gente, é piá. Eu pedi pra Deus. Eu sei. Eu até brincava. Fui eu que fiz. É piá. Confia em mim. É piá. O fabricante tá falando, Cara, né? e foi no último. Daí, tipo assim, cara, foi indo. Aí a gente tinha que comprar as coisas, né, pra criança, né, cara? Aí fomos lá na Berlanda ainda. Olha, eu lembro até o nome da loja. Nossa. A gente foi na Berlanda comprar e tinha um berço que ripinha, era todo branco Uhum. e tinha um que tinha ripinha, uma rosinha, uma branca, uma rosinha. E ela olhou, se apaixonou pelo. Eu falei, não, vamos levar o branco. Ah, mas Gabriel, não sei o que eu falei, viu? Ela, na verdade, ela me chamava só de Santarém. Ah, Santarém. Eu falei, não. É o branco. Aí a gente foi depois comprar o carrinho, cara. Já próximo dele nascer, só tinha um carrinho azul, cara. E eu falei, vamos levar o carrinho azul. Aí, tipo, os vendedores ali, coisa e tal, mas é coisa e tal. Daí ela falou assim, mas se for menina, daí o cara era meu amigo, o cara falou, não, se for menina a gente troca. Eu falei, não, mas não vai precisar trocar, é piá. Ela foi pro último mês de gestação fazer a consulta, deu 95% de ser menina e 5 piá, cara. Nossa. E eu falando, não, é piá, e não sei o que, e fazia não sei o que mais, e medição na mão, e barriga, e não sei o que mais. É menino, eu falei, não, é piá. Cara, quando o Gabriel nasceu, cara,
Eu fui, daí, tipo, não pude acompanhar, que naquela época o hospital não era que nem hoje, que você tinha essa liberdade, coisa e tal, era... Mais sabe? restrito. Né? Mais restrito. Aí ela ganhou durante a madrugada, aí de manhã cedo eu fui lá, quando eu cheguei no quarto eu olhei pra ela assim, falei assim pra ela, e daí? Ela, é um piá. Eu falei, não, eu quero ver, tira a fralda, eu quero ver mesmo. Cara, aí eu saí daquele hospital gritando, cara. Aí foi o melhor, eu entendo o teu sentimento, imagina, o teu sentimento é maior ainda, porque teve um milagre antes de vir a Ana. Daí aí nasceu o meu herdeiro, o Ayrton Gabriel Santarém, cara. Que legal, mano. Que Um dos benção. apoiadores do nosso podcast Meu também. filho me hoje falou. nos apoia aí no podcast, é jogador de profissional de pôquer, sabe? E tá correndo atrás do sonho dele. Que As legal. pessoas falam, mas qual que é o pai pra apoiar um jogador de pôquer? Eu falei, gente, é o sonho dele, ele tem que fazer o que ele gosta, entendeu? Eu sempre procuro incentivar. Não só ele, como as outras, porque tipo assim, Vitor, se aproxima muito jovem de mim. Cara, Sim. eu tenho uns amigos meus, um outro piazão lá, o Matheus. Cara, até eu vou mandar um abraço pro Matheus, porque eu tenho certeza que ele já tá me perguntando quando que eu vou lançar o próximo episódio. Cara, tipo, ele tem 20 anos, a idade do meu filho. E, tipo, eu comecei a conversar com ele, coisa e tal, trocar uma ideia com ele, assim, sabe? Aí, antes de eu sair ali da empresa ali, ele pegou e falou assim pra mim, ei, cara, eu quero que você faça uma coisa, você que tem mais essa ligação com Deus, ora pra Deus pra mim e pra minha namorada. Ora pra Deus, cara, porque nós dois precisamos muito da oração, sabe? Entendeu? Que Então, legal. eu consigo trocar uma resenha com a piazada mais nova. E eu procuro incentivar, eu falo, cara, sonhe alto, sonhe grande, que Deus vai realizar pra você. Busque coisas altas. Cara, que nem eu falo pros caras, eu sempre, não tô me gavando aqui, não sou nenhum do Dom Juan, mas eu sempre namorei mulheres lindas. Sempre namorei mulheres com personalidades fortes, incríveis, cara. Por quê? Porque Deus conhece o desejo do teu coração, entendeu? Deus sabe o que nós precisamos, Deus sabe o que nós necessitamos, né? E você veja o que é o mover de Deus, né, cara? Deus me tirou lá de uma cidadezinha lá do interior do Paraná, me levou para Porto Velho, Rondônia, depois para Santa Catarina e depois me trouxe para cá. Para quê? Para que hoje nós estivéssemos aqui, você contando esse testemunho que me edificou pra caramba, né? Junto com o Thiago Carioca, que também pouco tempo eu conheci ele, mas a nossa comunhão é verdadeira, né? E quando eu falei, tipo, na verdade não fui nem eu que falei sobre o podcast pra ele, foi ele que falou pra mim. Tipo, eu já tinha o projeto, já tinha a ideia e não tinha o nome ainda. Falava, não, eu tenho que lançar um podcast, eu tenho que lançar um podcast, Aí nós fomos no Passadia, naquele Passadia lá. Ele me deu carona. Aí no meio do caminho ele começou a falar sobre o podcast. Começou a falar, cara, eu gosto de podcast, coisa e tal. Só que eu nunca tive a oportunidade. E eu olhando pra ele e achando que eu tava zombando dele, cara. E eu escutando, eu falei, cara. E eu tava pedindo pra Deus alguém com sotaque diferente, porque chama a atenção, entendeu? Chama atenção você ter pessoas com outro sotaque, o jeito de fala, coisa e tal. E eu acho legal esse sotaque do carioca, entendeu? Que dá aquela puxada, dá aquela resenha diferente, sabe? E ali, daí, tipo, eu falei pra ele, cara, calma lá. Daqui uns dias nós continuamos conversando sobre isso, né? Então, e hoje tá aqui com o Thiago aqui, é surreal o que Deus faz na vida da gente, né, Thiago? Verdade. Deus une propósitos, né? Une propósitos. Não une. É uma frase meio clichê, mas faz muito sentido, né? Deus não une pessoas, ele une propósitos. E para aqueles que de fato estão vivendo debaixo do propósito, da vontade de Deus, cara, ele vai unindo um por um, né? Sim. E voltando à tua pergunta, né, Thiago? Cara, eu vivi na pele as fases que um jovem pode viver. Eu vivi na pele as fases que um jovem cristão, que um adolescente cristão pode viver. Eu digo, sabe, que aquilo que transforma a nossa vida é o senso de propósito. Aquilo que de fato nos faz ter aquela paixão que não acaba é o senso de propósito. Porque
nós temos aquele que a gente chama de primeiro amor, né? A gente tem aquele primeiro amor que, cara, a gente fica apaixonado pelo Senhor e tal, e a gente quer contar pra todo mundo, a gente quer viver isso, cara, de uma forma muito intensa, né? E conforme vai passando o tempo, a gente vai esfriando de certa forma. A gente vai esfriando, se tornando até um tanto quanto religioso, vamos, né, entrando pra uma bolha ali. E, e até chegar um momento que, cara, a gente começa só a funcionar. A gente para de fluir e passa somente a funcionar. E aí é onde tá o erro, sabe? Para aqueles que tiveram esse primeiro amor, continuam e tal, e continuam buscando do Senhor, o Senhor dá. Aí entra no lance que o Gabriel tava falando. Cara, o quanto tu tá disposto a dar pro Senhor. Se tu tiver disposto a dar 100%, Deus vai... Cara, tu vai viver 100%. Se tu tiver disposto a dar 50%, tu vai viver 50%. Mas o Senhor, nessa busca, Ele te dá um senso de propósito. E esse senso de propósito faz com que tu viva uma vida com propósito. Sim. Faz com que, de fato, tu viva uma vida que, ao mesmo tempo, ela é intensa, mas constante. Porque qual é o problema hoje do jovem, tá? Que eu tenho visto. Nós temos as redes sociais, temos muitas informações e temos diversas pessoas que nós vemos como referência. Temos diversas referências hoje pros jovens. E eles pegam muitas vezes um cara que tá vivendo, cara, uma vida que ele sonha viver. Cara, olha só o que ele faz, olha só esse cara, olha o que ele tá vivendo. Ele tá conseguindo viver 100% do evangelho. Ele tá realmente vivendo a vida inteira pra Cristo e tal, parará. Ele fala, eu quero viver isso. Aí o que ele faz? Ele larga tudo. Vou largar tudo e vou viver essa parada. Só que esse cara, pra viver isso que ele viveu, ele passou por um processo. Sim. Ele passou por um processo que preparou ele pra viver aquilo. Ele foi preparado. Ele teve uma base muito bem solidificada pra construir esse prédio em cima. Só que hoje eu vejo, pra mim, qual é um dos maiores problemas hoje no jovem, tá? É construir esse prédio sem ter a base embaixo. Sim. Antes de crescer pra cima, nós precisamos crescer pra baixo. Nós temos uma... Cara, a gente necessita crescer pra baixo. Só que hoje, na era digital, a nossa tendência é sempre crescer pra cima. O imediatismo, né? Querer Cara, é isso aí. estourar. Quanto mais pra cima eu cresço, mais visto eu sou. Só que quando bater o vento forte, qualquer ventinho te derruba, porque tu não tem raiz. Não tá alicerçado, né? Não tá alicerçado. Então, cara, uma dica que eu daria pro jovem é, cara, antes de se expor, se exponha pro Senhor. Antes de se expor pro mundo, se exponha pro Senhor. Antes de querer ser visto pelas pessoas, faz lá o que a palavra diz, vai pro teu quarto, fecha a porta. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. Tu não vai pro secreto pra ver o Senhor. Tu vai pro secreto pro Senhor te ver. A palavra fala, o Pai que te vê em secreto. Então, cara, vai pro secreto. Vai de fato, vai crescendo pra baixo, vai criando raízes, vai se submetendo. Se submete às autoridades. Tanto governo, quanto pastoral, quanto ali eclesiástico, se submete às autoridades. Cara, eu sempre falo, e eu falo isso com autoridade porque eu luto contra o meu orgulho diariamente. Eu sou um cara de natureza orgulhosa. O antídoto pro orgulho é a submissão. Se você quer matar o seu orgulho, se submeta. Sobretudo aquilo que você não concorda. Cara, esse é o antídoto pro orgulho. A submissão. Sim. E o Senhor nos manda, nos pede para que a gente se submeta. Há uma direção dos céus sobre a submissão. Então, eu vejo hoje jovens muito intensos demais, e isso é bom. A intensidade do jovem é bom. A gente vê, né, os discípulos de Jesus, eles eram jovens, né? Sim. Porque há uma intensidade, há uma força motor. O jovem é a força motor da igreja. Sim. É aquilo que empurra a igreja. Mas ele precisa ter uma direção. Sim. O jovem precisa ser direcionado. Um trem desgovernado, ele causa morte. Verdade.
o trem precisa de uma direção, ele precisa de um trilho. Sim. E a maturidade dos mais velhos trazem esse trilho. A maturidade dos mais velhos é o trilho do trem. Aquele trem que é imparável. E, sobretudo, um jovem que com senso de propósito. Sim. Cara, eu digo, coitado dos meus líderes. Inclusive, até quero mandar um abraço pro Leandro, pro Gilberto, pro Roberto. Homens que naquela época colocaram esse trilho. Cara, eu fui que nem um trem desgovernado. Deus mandou, eu vou fazer. Pum, 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 pum. E fui. Só que tinha muita coisa que não era pra aquele tempo, não era pra aquela época, não era a estação. Sim. Mas é aquilo, tu se torna imparável. Mas tu precisa ser lapidado. Precisa ter uma forja. Sim. Tu precisa ter a base. E isso tá dentro da submissão. Hoje, eu tenho o pastor Sinésio, que já pegou um pouquinho melhor. Hoje ele já pegou um pouquinho... não tô dizendo que eu sou fácil. Sim. Mas ele já pegou um pouquinho melhor. É uma coisa, não sei se também é uma coisa que... É o que a gente tava falando, você falando sobre o crescer para baixo, você tá alicerçado. Mas eu também percebo que não só os jovens, a sociedade em si, a gente tá muito hedonista, né? Buscando aquele prazer para si, né? E até, às vezes, a gente, dentro do ministério, se a gente não tomar cuidado, a gente também pode estar buscando um hedonismo dentro do ministério. Assim, Claro. uma vez eu tava vendo um Muito vídeo bom. de um cantor americano gospel, ele tava falando que ele sempre orava antes dos shows dele, né? Pedindo, Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa. E ele falou que um dia o Espírito Santo chegou pra ele e falou assim, mas e se eu não quiser te usar hoje? E se eu quiser usar outra banda? Se eu quiser usar outro grupo? E ele falou uma coisa que ele falou assim, que até a forma que ele ora hoje, ele nem fala mais para Deus usar. Ele fala, Deus, eu estou disponível. Disponível para a obra, porque ele falou que dentro da oração que ele fazia, havia uma segunda intenção. Que era Deus me usa mais do que todo mundo, mais do que as outras bandas, mais do que... Então você, por mais que a oração, né, havia um motivo legítimo, mas havia ali por trás ali algo para buscar para si, sabe, que através de mim as pessoas sejam tocadas. E eu vejo isso na sociedade e fora também o discurso que a gente vê muito das pessoas, assim, e muitos jovens vão nessa linha, tipo, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. E, lógico, temos que cuidar sim. Mas eu também percebo, assim, não sei se vocês percebem também, mas um certo sofisma um pouco nisso, porque o viver já testa a nossa saúde mental, né? Sim. Todos os dias. Né? A gente, na nossa caminhada com Cristo, é essa batalha interna, né? A luta carne e espírito, né? Gente, batalhando as questões internas. E a gente vê, cara, que muitas pessoas usam um pouco desse discurso de vou lutar pela minha saúde mental, mas há uma postura um pouco covarde em algumas coisas, sabe? De querer se acovardar, de querer, sabe? De, às vezes, não querer se comprometer com algumas coisas, de não querer assumir certas responsabilidades. E assumir responsabilidade é uma coisa que os jovens também, pelo menos eu falo por mim, eu também tive muita dificuldade de assumir algumas responsabilidades, sabe? Não sei se vocês enxergam dessa forma também, um desses problemas que acometem os jovens, né? Esse excesso de informações também e uns discursos que são muito lindos de frente, né? Mas o por trás tem muita coisinha ali que você se deixa levar, sabe? Tiagão, tu sabe que... Infelizmente, pessoal, nós vamos ficar com gostinho de muito quero mais. Puxa, foi muito rápido, né, cara? Foi muito isso, já rápido. passou uma hora? Já. Cara, foi muito rápido. E eu já vou fazer o seguinte, já vamos conversar aqui, pra semana que vem nós voltar a gravar de novo. top. Porque foi muito rápido. Vamos. Vamos ter a parte 1 e a parte 2 desse aqui, porque foi muito rápido mesmo. E também devido aos nossos atrasos que aconteceu nos outros, até peço desculpa pra você, né?
Por causa dos outros atrasos, também deu um pouco de corte também, beleza? Top. Mas então, pessoal, eu quero Gabrielzão, só uma agradecer. pergunta. Posso só finalizar com. Só Pode, pra fechar com o que ele falou, que eu achei uma coisa muito interessante. Rapidinho. Se tu quer, isso até é algo pra nós refletir. O nosso coração, ele é extremamente enganoso e corrupto, tá? Tu quer, de fato, saber se você quer que aquilo seja, aquilo que o Senhor te entregou, aconteça, ou se você quer que você faça acontecer, ore muito tempo por isso. E peça pro Senhor, Deus, eu estou orando por isso. Levanta outro pra fazer. Eu estou bem resolvido se outra pessoa... não que tu vá orar para que outra pessoa faça. Mas ore com essa intenção. Deus, eu quero que aconteça. Independente se eu vou fazer ou não. Exatamente. Eu tô aqui disposto a me ajoelhar. Eu tô aqui disposto a fazer dias de jejum. Eu tô aqui disposto a pagar o preço que for preciso para que isso aconteça. Independente se eu vou fazer ou não. Porque, cara, nosso coração, ele é denunciado quando outra pessoa faz aquilo que a gente tem orado e se dedicado muito pra fazer. Aí é onde nosso coração é exposto. Poxa vida, mas eu tô há tanto tempo... Tá, mas ei, tu queria que fosse feito? Tu queria que aquilo fosse realizado? Ou você queria ser o autor de tudo isso? Sabe? Então que de fato a gente possa sondar os nossos corações. E ainda hoje, o meu coração, ele é constantemente denunciado pelo Senhor. Por coisas que eu faço que aparentemente são boas, mas a motivação é errada. Então que a gente sonde o nosso coração, para que a intenção do nosso coração seja correta. Então, pessoal, estamos encerrando aí, finalizando mais um episódio do Fala Piá Podcast. Eu quero agradecer aqui à minha esquerda o Thiago Carioca. Valeu, pessoal. Meu irmão. Quero agradecer também o Vitor. Pessoal, Obrigado, a gente vai irmão. deixar aqui no rodapé da tela, né? Aqui do rodapé do vídeo, as nossas redes sociais. Nos sigam, nos acompanhem, nos mande pergunta para que nós possamos continuar realizando esse trabalho aí no Fala Piá Podcast. Muito obrigado a todos, um forte abraço. Heitor.